Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui para estarmos falando a respeito do amor e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo assim a palavra de Deus, aquilo que Ele tem colocado em nosso coração, para o nosso alimento, para o nosso enlevo espiritual. Para esta oportunidade, queremos estar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16, que vai nos dizer da seguinte forma: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelas infindáveis bênçãos que o Senhor tens feito sobrecair sobre nossa vida. E queremos agora te agradecer por este texto da tua palavra que foi lido. E te suplicar, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, para todo sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, diletos ouvintes, Paulo, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falava aos filipenses a respeito deste assunto tão importante para adverti-los a respeito da perfeição que precisava existir na vida cristã dos servos de Deus. E isto, meus amados, é algo gradativo, mas que precisava ser buscado todos os dias na vida dos servos de Deus. Quando nós pensamos na questão desta perfeição que o apóstolo Paulo estava falando, nós vamos entender que era também a questão da vocação, para a qual todos nós, servos de Deus, fomos e somos chamados por Ele para estarmos exercendo em nossa vida. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos era que eles precisavam estar sempre buscando a perfeição para a sua vida, para que pudessem ser exatamente aquele a quem Deus chamou para que fosse. Interessante, meus amados, que vocação é o chamado de Deus, e essa vocação não é
algo qualquer. É a vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para todos os seus servos. Então também nós vamos entender que Deus não chamou alguns para que fosse dotado desta vocação, mas esta vocação é para todos. É sobre isso, meus amados, também que o apóstolo Paulo, como estava falando aos filipenses, vai falar aos irmãos de Éfesos. Está lá registrado em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, que vai nos dizer assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, estatura completa de Cristo. Então, meus amados, é sobre isto que o apóstolo Paulo está tratando. Ele trata sobre o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja, que é o corpo de Cristo, seja edificada. Para a igreja, que é o corpo de Cristo, possa estar crescendo a cada dia, para a honra e para a glória do nosso Deus. E para que também, através deste crescimento, almas possam ser alcançadas para o reino. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa ser elevada socialmente e espiritualmente. Esta é a proposta de Deus, meus amados, para todos nós. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo ao povo de Filipos no texto em que nós lemos. E aí, meus amados, então, nós vamos poder entender e aprender algumas coisas que vai nos ajudar também na nossa vida cristã, para que nós possamos ser realmente como Deus nos chamou para ser, para que nós possamos realmente viver como Deus nos chamou para que assim vivêssemos. Nós vamos entender primeiramente que Cristo foi aquele que nos conquistou para que em nós haja também conquistas. Quando nós olhamos para o versículo 12, vai dizer assim: não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus nos conquistou para que nós também tenhamos conquistas espirituais, no sentido pessoal, no sentido da vocação para a qual o Senhor me chamou. Conquistas no sentido espiritual, no sentido coletivo, para que possamos ter conquistas juntamente com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, foi para isto que Deus nos chamou. E quando pensamos nesta questão de conquistas espirituais, sejam elas no sentido pessoal, seja ela no sentido
coletivo, estas conquistas vai estar relacionada às coisas que precisamos adquirir em nossa vida para estarmos abençoando o reino do nosso Deus. Conquistas estas que vão convergir em almas para o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E conquistas espirituais no sentido de estarmos crescendo espiritualmente. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, meus amados, que nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, precisamos estarmos crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por alguns motivos. E queremos citar o motivo de que precisamos estar crescendo para não sermos enganados. Porque Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de nossa alma, ele é sujo e ele tenta nos enganar até com a própria palavra de Deus. Quando nós falamos deste crescimento espiritual na graça e no conhecimento do nosso Deus, é realmente entendendo a palavra de Deus na íntegra, exatamente da forma que ela é, exatamente da forma que Deus colocou para cada um de nós, para que não venhamos então distorcer aquilo que Deus tem nos dito na sua palavra. Quando recebemos estas conquistas espirituais, no sentido de crescimento espiritual, então nós entendemos também que para isto é necessário que estejamos comprometidos com o nosso Deus, procurando buscar sempre as suas verdades exatamente da forma que Deus tem proposto para cada um de nós. Vamos entender também que Cristo conquistou-nos para que nós possamos estar focados naquilo que Ele tem preparado para nós. Quando olhamos para o texto da palavra de Deus que lemos, nós vamos observar no versículo 14 que aquilo que Deus tem preparado para nós é o prêmio pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio que é a salvação em Cristo Jesus que nos é concedida. O direito que recebemos de recebermos o perdão dos nossos pecados e podermos um dia adentrarmos aos céus para viver, para morar com o nosso Deus. É isto, meus amados, que Paulo estava falando àqueles irmãos que estavam ensinando. Mas nós precisamos pensar, meus amados, que para que haja em nós estas conquistas, para que nós possamos estar realmente focados naquilo que Deus tem preparado para nós, então nós precisamos estar nos esquecendo daquilo que já passou, esquecendo daquilo que já passou. O que estamos falando é das coisas ruins que eu vivia anteriormente. Como era
a minha vida anterior. Era uma vida de vícios, era uma vida de pecados, era uma vida sem Deus, era uma vida sem perdão, era uma vida sem salvação. Mas agora eu obtive o perdão de Deus, agora eu obtive a salvação, agora a minha vida é uma vida tranquila, uma vida sem pecar contra Deus. E eu não posso ficar então me lembrando daquelas coisas que eu fazia anteriormente, até porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos crucificados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também sepultado com Ele a partir do momento em que nós o reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Então todos os nossos pecados, todas aquelas coisas ruins que fazíamos anteriormente estão sepultadas. E não devemos então mais nos lembrar delas. Precisamos nos esquecer daquilo que passou, daquilo que ficou para trás. Precisamos agora então estarmos caminhando para as coisas vindouras, como diz Paulo, para aquelas que estão diante de mim. Precisamos caminhar focando sempre o nosso alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a proposta de Deus para a nossa vida. Porque quando nós caminhamos visando as coisas vindouras, aquelas que estão por vir, então nós também conseguiremos visar e visualizar o prêmio que nos está preparado. Assim, meus amados, deve ser a nossa caminhada de servos do nosso Deus, servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, vamos entender que Cristo nos conquistou para que andemos de acordo com o que nós já conquistamos. A pergunta é: o que eu já conquistei nesta minha vida como servo, nesta caminhada como servo? O que você já conquistou nesta sua vida, nesta sua caminhada como servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Já conquistamos a salvação. Você é servo do Senhor Jesus Cristo? Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo? Então nós já conquistamos a salvação. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a salvação, ela acontece no ato. Você creu verdadeiramente de todo o seu coração em Cristo Jesus, você abriu o seu coração, você deixou Jesus Cristo entrar no seu coração, então você é salvo, porque o seu nome é escrito no livro da vida pelo nosso Deus, e ninguém jamais poderá apagar. Então a salvação é a nossa maior conquista, e nós já conquistamos a salvação, já conquistamos a edificação, ou estamos conquistando a edificação, porque a edificação é o crescimento espiritual que já falamos anteriormente. Sermos edificados é
estarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus de acordo com a sua palavra, sermos edificados a estarmos fortalecidos na palavra de Deus, sermos edificados a estarmos cheios do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que possamos fazer a sua obra. Era disto que o apóstolo Paulo estava falando e mostrando para os irmãos de Filipos, para que eles pudessem também estar tomando esta posição em sua vida e estar buscando o crescimento espiritual para a sua vida. Porque uma coisa puxa a outra, no sentido espiritual da palavra. Se somos salvos, então precisamos ser edificados. Edificados porque precisamos crescer. Interessante que aquele que é salvo, ele nasceu de novo. E aquele que nasce, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa atingir a maturidade. E esta maturidade, meus amados, é a edificação em busca da perfeição. Sermos perfeitos é sermos igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo, falando sobre a perfeição, que é a santidade, ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Ser santo é ser perfeito. E nós sabemos, meus amados, que se pensarmos desta forma, se seguirmos as regras de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem nos ensinado, então estaremos caminhando rumo à perfeição. A perfeição será a estatura completa de Cristo, como lemos lá em Efésios 4:13. Então esta, meus amados, é a vontade de Deus para a minha vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. E se fizermos então a vontade de Deus, nós estaremos atingindo o objetivo do nosso Deus para a nossa vida, no que diz respeito a esta perfeição. Vale a pena, meus amados, nos esforçarmos, vale a pena fazermos a vontade do nosso Deus, porque Deus é merecedor de todo o nosso louvor, de toda honra e de toda glória. Portanto, meus amados, façamos a vontade de Deus e vivamos a palavra de Deus para a nossa vida e sejamos felizes com o nosso Deus. Que Deus a todos abençoe rica e poderosamente. Fique na paz.